Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Ligue na Educação e também ter visto meu vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Atividade 1. Leia as manchetes de jornal abaixo e responda as questões propostas. Mulheres e meninas são as principais vítimas do tráfico humano. Tráfico humano, crime começa com promessa de realização de sonhos. Bom, são dois trechos aí de jornais que mostram a situação, da clandestinidade e do tráfico humano, onde promessas de realização de sonhos se tornam uma atratividade para essa prática. Na letra A, pede-se: que assunto comum está sendo abordado nas manchetes acima? De acordo com as duas manchetes, nós podemos dizer que o tema em comum nas duas é o tráfico humano. Letra B. Que grupo de pessoas vulneráveis ao tráfico é destaque em uma das manchetes? Bom, em uma dessas manchetes aí está mostrando o grupo de mulheres e meninas que são vulneráveis às promessas de realização de sonhos. Letra C. De acordo com o que foi estudado nessa semana, defina com suas palavras o tráfico internacional de pessoas. Bom, de acordo com o que foi estudado e também o seu conhecimento sobre o assunto, você pode dizer que o tráfico de pessoas ele é conceituado de acordo com a ONU, através do Protocolo de Palermo, que constitui no recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou uso de força, ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade e à situação de vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. Então, esse é o conceito aí, de acordo com a ONU, sobre tráfico internacional de pessoas. E na prática, o tráfico humano é o comércio de seres humanos, mais comumente para fins de escravidão sexual, trabalho forçado, exploração sexual comercial, tráfico de drogas, para a exploração também de órgãos e tecidos, incluindo aí o uso de barriga de aluguel, remoção de óvulos, e também até mesmo o caso de cônjuge, no contexto de um casamento forçado. Atividade 2. Quem são os chamados imigrantes clandestinos? Eles possuem os mesmos direitos que os imigrantes legalizados? Bom, os imigrantes clandestinos são pessoas que saem de seus países para outros países, e muitas vezes ali na busca de melhoria de condições de vida. E devido à legislação rigorosa desses países de destino, fazem com que eles entrem de forma ilegal e que normalmente são países que fazem fronteira com o seu. Eles não possuem os mesmos direitos que os imigrantes legalizados. O imigrante legalizado eles têm os direitos, muitas das vezes, preservados pela Constituição do país de destino. O migrante já é a pessoa que já vive naquele país. Ele migra apenas entre as regiões, ou seja, ele já é um cidadão daquele país com seus direitos garantidos. Já o imigrante ilegal não tem direitos, por não ser um cidadão daquele país.
e também está ali de forma ilegal. Atividade 3. Com a globalização, a legislação tem dificultado a entrada e a permanência de imigrantes no território dos países desenvolvidos. As medidas políticas legais têm feito diminuir a quantidade de imigrantes nos países desenvolvidos? Justifique sua resposta. Bom, caros alunos, muitos dos países desenvolvidos adotaram medidas de restrição à imigração, passando a ter um processo mais burocrático para essa situação. E essas medidas têm feito a imigração legal reduzir, pois acabam barrando muitas pessoas nesse processo. A ONU tem uma opinião contrária a essas medidas protecionistas e afirma que os governos devem reduzir drasticamente as barreiras implantadas contra a imigração e também adotar programas para acolher os estrangeiros, pois isso aumentaria muito mais a produtividade econômica do país. Atividade 4. Você já viu em jornais ou em televisão alguma notícia retratando o tráfico internacional de pessoas? Registre o que você leu ou ouviu. Caso contrário, pesquise sobre esse tema. Bom, a questão aí se trata de um assunto pessoal, de uma opinião, se você já leu em jornais ou ouviu na televisão algum assunto aí relacionado ao tráfico internacional de pessoas. Se você já leu ou ouviu, registre nessa resposta aí esse comentário. Caso contrário, você deverá pesquisar sobre esse tema. E como sugestão, você pode responder que o Brasil está entre os 10 países com mais vítimas do tráfico internacional de pessoas. Atualmente, nós temos que o tráfico de pessoas ele é considerado como forma moderna de escravidão. É uma das atividades mais rentáveis do crime organizado no mundo, perdendo em sua lucratividade apenas para o tráfico de drogas e de armas. Nós estimamos que, na totalidade das vítimas, quase a metade seja subjugada para exploração sexual. Atividade 5. Leia a manchete de jornal. As máfias deixam os clandestinos à deriva. Faça as seguintes reflexões e anote suas conclusões. Primeira reflexão. Quais problemas vividos por imigrantes ilegais você leu nessa semana? Segunda, você conhece alguém que não se encontra em situação legal no exterior? Terceira, como é a vida dessa pessoa? O que ela pode ou não pode fazer no país em que está vivendo? E por fim, quais são os principais motivos que levam uma pessoa a se sujeitar a tais condições de vida? E pergunta-se, você conseguiria viver nessas condições? Bom, é uma questão aí de cunho pessoal também, onde você vai relatar a sua experiência com relação a outras pessoas que vivem de forma ilegal em outro país. E você pode então descrever ou pesquisar sobre essa situação. Nesse caso aqui, você pode usar essa resposta como sugestão. Aqui, nós colocamos que os agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos, lá no Texas, resgataram vários indivíduos quando tentaram entrar nos Estados Unidos em um trem a leste da cidade. De acordo com as informações, os oficiais relataram que durante uma verificação de rotina em um trem de carga, pouco depois do meio-dia, no dia 3 de setembro, eles observaram vários indivíduos pulando de um vagão e entrando em um matagal nas proximidades. Os agentes agiram rapidamente e descobriram 11 imigrantes dentro de um vagão usado para transporte de grãos, onde a temperatura foi registrada a mais de 40 graus Celsius. Nenhum deles tinha qualquer equipamento de proteção individual contra a Covid-19. Conforme os agentes retiravam rapidamente os imigrantes, eles notaram que um estava desorientado e precisava de atenção médica. O homem perdeu a consciência enquanto estava em cima do vagão, declararam os agentes. Caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.